quando falamos de filosofia, um pensamento é para podermos aprofundar as possibilidades que o ser humano tem e, portanto, necessitamos também de ir buscar essas vivências mais profundas que o ser humano pode ter. As vivências não são só físicas, não é? Até quando entendemos alguma coisa, quando compreendemos algo, isso também faz inclusive vibrar o nosso coração, não é? Quando há assim um entendimento de alguma coisa muito especial, pode ser dessas vivências bem importantes. Por isso, espero que este ambiente de beleza, de arte, não é? Numa exposição magnífica, cheia de cor, por todo este enquadramento, espero que possamos estar aqui uns minutos, ou melhor, eu espero para mim mesmo que consiga transmitir alguma coisa daquilo que como o José Ramos disse, que gosto especialmente de história de Portugal, para mim mais praticamente os temas de história. Eu tive a minha formação bem dentro da história, mas é curiosamente que foi Nova Acrópole que de alguma maneira percebi o sentido mais profundo da história. Eu vou, para esta minha apresentação, basear-me fundamentalmente num tema, um dos temas que está no nosso programa de curso do primeiro nível. Uma das matérias é a filosofia da história, há um tema específico que é precisamente a história bíblica, portanto vou inspirar nessa temática e também vou aproveitar material do Instituto Internacional Hermes de Antropologia e Ciências Humanas, que aborda precisamente toda essa problemática de uma evolução humana. Não é? A tórica essa é dirigida pelo professor Fernando Schwartz em Paris e tem já todo um grande material a trabalhar sobre aquilo que chamamos na antropologia do imaginário. E como mito não é uma coisa que se possa ver por aí, não é algo que se veja com os sentidos, os mitos são sempre algo da nossa capacidade de imaginação, ou seja, de uma representação. Portanto, é por isso que eu vou e espero que consiga ser claro, que às vezes estas temáticas, eu costumo dizer, não são temáticas difíceis. Às vezes a dificuldade está em como não são muito habituais nós olharmos para elas, às vezes está uma novidade, a dificuldade advém daí. E por isso, com o tempo é que vamos conseguindo aprofundar. E se calhar uma das coisas que normalmente acontece é que nós falamos história e mito. E é como se fossem dois objetos com pouca relação entre si. Uma coisa é a história, muito bem. Outra coisa é o mito. Não é? É como se fossem duas realidades que têm alguma relação. Estou a falar de batatas e estou a falar de computadores, mas isso relaciona-se, há alguma relação possível? E foi precisamente a Nova Acrópole que esta ideia fulcral de que estamos, na prática, a olhar para um caminho da humanidade. Ou seja, a humanidade tem uma história, a humanidade caminha, a humanidade tem uma evolução, e essa evolução, evidentemente, que é feita através do tempo, e nesses passos vão entrar algumas dimensões. Uma dimensão que, sem qualquer dúvida, que ninguém pode duvidar dela, é a dimensão física que fica marcado no tempo. E ninguém foge ao tempo, e aí temos essa cronologia. E nós, hoje em dia, a nossa mentalidade ocidental é muito cronológica. Nós, para compreendermos alguma coisa, precisamos de situar num espaço-tempo. E se não situamos num espaço-tempo, é como se fosse... É difícil de assegurarmos, de agarrarmos, de aprender. Portanto, fica muito numa atmosfera de neblina e dificilmente a agarramos. Então, para agarrarmos, necessitamos de uma linha do tempo. E fazemos isso muito bem. Essa linha do tempo é o que chamamos a história conhecida, vai ficando registada. Claro, a história mesmo, aconteceu mesmo, sempre até essa coisa que eu nela, mas será que é mesmo? Costuma-se dizer que a história é das ciências mais falíveis.
Porquê? Porque de um momento para o outro, se surgir algum documento material físico novo que nunca ninguém tinha visto e que altere a concepção que nós tínhamos da história, o que é que sucede? Temos que escrever novos livros da história. Por isso é que é uma ciência que está continuamente em construção e, por outro lado, é uma ciência que necessita das mais diversas informações, das mais diversas fontes. Para procurarmos rever o passado, para procurarmos entender o passado, utilizamos as mais diversas fontes para tentarmos penetrar naquilo que aconteceu. Porque uma coisa é certa, ninguém duvida que alguma coisa aconteceu. Ou seja, que há um passado que está lá atrás. Quando tentamos recuperar esse passado, quando tentamos rever esse passado, é sempre uma tentativa, é sempre uma reformulação, é sempre uma reconstrução. A nossa reconstrução acerta muito com o que aconteceu verdadeiramente? Umas vezes sim, outras vezes não. Isso é curioso, também acontece no indivíduo. Aqui é muito interessante porque muitas vezes usamos só como o conjunto, não é? Como o conjunto, ou da humanidade, ou de uma nação, mas estes mesmos princípios também se adaptam, também acontecem no próprio ser humano. Não é? Porque nós próprios também temos o nosso passado e sabemos que alguma coisa aconteceu, sabemos que houve factos, mas na reconstrução desses factos, quantas e quantas coisas, quantas e quantas vezes não estamos a refazê-los, quantas e quantas vezes não vimos uma coisa que afinal não foi bem aquilo que aconteceu. Portanto, aquilo que conseguimos recuperar desses elementos de ordem material é sempre uma reconstrução e tentamos sempre que seja o mais possível fiel a esses factos. Mas estamos a falar-se de uma camada, de um nível, que é um nível cronológico, que é um nível físico, que é um nível onde há um efeito e aquele efeito teve uma causa. E essa é uma linha completamente horizontal, ou seja, andamos sempre nessa sucessão causas e efeitos, esses efeitos são causa de outros efeitos, esse efeito é causa de outros efeitos, e assim continuamente. Mas essa é uma linha é demasiado horizontal, e o ser humano não funciona, não vive só nesse plano. O ser humano vai necessitar de motivações, vai necessitar de informação. Porque imaginem, se fosse só isso, se nós apenas reagíssemos a circunstâncias, não é? Se aquilo que fazemos é simplesmente o resultado de qualquer coisa que aconteceu ontem. Então eu reajo àquilo que aconteceu ontem e amanhã vou reagir àquilo que aconteceu hoje. Se fôssemos simplesmente reativos, ainda estávamos na Idade da Pedra, porque não tinha existido modificações, porque estávamos simplesmente nessas circunstâncias nas quais vivíamos, ou seja, não tinha havido evolução. Onde é que entra a evolução? Entra a evolução porque o ser humano tem inspiração. O ser humano necessita de qualquer coisa que naquele momento ainda não existe. Sim, há coisas que existem e com essas trabalhamos, mas muitas vezes sabemos que há mais e que necessitamos de alguma inspiração para que isso que há mais possa chegar até ao momento presente e possa chegar a um plano histórico, físico. Nesta inspiração enquadra-se muito bem o famoso verso que diz que o sonho comanda a vida. Porque se não sonhamos, não é? Se não sonhamos, como é que aparecem coisas diferentes? Como é que aparece a inovação? Como é que há precisamente esse desenvolvimento de um futuro? O ser humano não teria futuro se não tivesse a possibilidade de sonhar. Ora, o sonho é o quê? O sonho é essa nossa capacidade de imaginar. E nós imaginamos aquilo que ainda não existe. Aquilo que não está presente. Quando se trata de um mito, quando falamos de mitos, um mito não é mais do que uma narrativa. Só que é uma narrativa não lógica.
É curioso que as próprias etimologias, quer da palavra história e da palavra mito, não são claras. Não são daquelas etimologias que nós temos nítidas, é mesmo isto. Não, são palavras que do grego têm assim umas tónicas que... Mas conseguimos perceber muito bem que história é sempre uma narrativa que está sujeita à lógica e, portanto, está sujeita a uma... a que nós possamos verificar que essas circunstâncias são possíveis e naturais, estão dentro de da ordem da natureza e aconteceu determinada coisa e eu narro isso a alguém e aquele alguém, sim senhor, entende que aconteceu aquilo porque está dentro de uma lógica plausível da nossa realidade objetiva. Quando se trata do mito, já é outra coisa. O mito já é uma narrativa, porque o mito é sempre uma narrativa, não é? Porque há sempre qualquer coisa, não, há sempre acontecimentos, não é? Só que é uma narrativa não lógica, não está submetida à nossa objetividade factual de que a coisa tenha acontecido exatamente assim. E porquê? Porque esse mito não é mais do que toda uma narrativa construída com quê? Construída com símbolos. E por isso aqui entra a linguagem simbólica. Um mito não é mais do que uma grande extensão. A alegoria da caverna, nós chamamos o mito da caverna, não é mais do que uma narrativa repleta ou construída através de símbolos. E claro, e aqui entra a linguagem simbólica. O que aconteceu no nosso Ocidente, há 200 anos para cá, com todo o iluminismo que surgiu no século XVIII, depois com um acentuar de um positivismo do século XIX. O positivismo foi aquele momento em que parecia que o que era positivo era aquilo que a ciência demonstrava. E se a ciência demonstrasse, era verdadeiro e não havia absolutamente dúvidas nenhumas. Isso foi levado a um tal extremo que o símbolo e tudo o que está relacionado com o símbolo ficou considerado ficou com aquele arzinho de isso é antigo, isso é do passado, isso é de uma época religiosa, isso cheira a superstição, E o que é que fizemos? Deitámos tudo isso para um canto. E continuámos muito bem a trabalhar com toda a parte objetiva. Claro, foi um esforço grande, é curioso notar o esforço grande de recuperação da linguagem simbólica. Isto já começa, no próprio século XIX já começa, há um autor, não é muito conhecido, mas é um autor importante, o Ernest Cassirer, é um grande kantiano, que tem uma grande biografia de Kant, e ele tem uns textos, até tem alguns textos editados em português, sobre a linguagem. E ele começa logo a analisar a linguagem, tudo o que é da nossa linguagem, a linguagem é sempre representação. Ou seja, para nós usarmos a linguagem, para podermos estar a falar, precisamos de representar alguma coisa cá dentro. Então, se há essa representação, isso significa que já estamos a trabalhar com alguma outra característica que vai para além das meras possibilidades sensoriais que temos. A partir daí, vem todo um desenvolvimento da antropologia que, pouco a pouco, foi resgatando o sentido do sagrado, o sentido das religiões, tudo aquilo que estava associado com uma vivência humana, que vamos encontrar em todas as latitudes e em todos os tempos, é como se fosse atávico ao ser humano e que vai desconstruir essa ideia de que os povos antigos é que tinham uma mentalidade supersticiosa e mítica e os povos agora recentes são todos positivos e cientistas e é tudo objetivo. Não, de maneira nenhuma. Houve um caminho longo com grandes autores. O Mircea Eliade, por exemplo, que é bastante famoso, tem o grande compêndio da história das religiões, enfim, toda a recuperação do sentido do sagrado, que o sagrado, lá está. O sagrado é o que é o sagrado? O sagrado é que nós às vezes, esse é o sagrado. Então o sagrado parece que é de uma confissão religiosa. Não é? Só nós dizemos, o tema do sagrado. Então o sagrado é de uma confissão religiosa. Isso era a mesma coisa que disséssemos que a pintura é de uma academia de belas artes num sítio tal.
E mais ninguém pode tratar de pintura. Não, isso era estar a aprender uma atividade humana. O sagrado é algo natural no ser humano, ou seja, faz parte também de nós e precisamos de expressar isso. E a forma como expressamos isso é através de representações. E, portanto, neste processo de recuperação desse lado simbólico, há um autor que é importante, um autor que até teve relações com Portugal, porque foi o grande amigo do Lima de Freitas, do Gilberto Durã, e o Gilberto Durã teve todos uns grandes trabalhos no estudo do imaginário, ou seja, que é das nossas representações, e nós representamos. E chegou à conclusão que os grupos humanos, o Gilberto Durã era francês e depois, na época da Segunda Guerra Mundial, trabalhou para os serviços franceses da resistência, trabalhou na resistência francesa, a escutar, ele sabia alemão, então era a escutar as mensagens que os alemães trocavam. E através disso ele apercebeu-se que, espera lá, eles usam determinadas formas de falar, têm determinadas expressões que são típicas de um pensamento germânico. E em França é outra coisa. A partir daí ele começou a fazer todo um trabalho de exploração dessas representações. Então os grupos humanos, nós próprios representamos, não somos todos, não temos todos a mesma forma de expressar. É como se tivéssemos um psiquismo e esse psiquismo trabalha com determinadas modalidades. E onde essas modalidades vão ter algum peso importante naquilo que é depois a sua vida e, na prática, a sua história. Bem, há este plano, então, imaginário, ou seja, nós representamos. O ser humano é um ser de representações. A antropologia também, por outro lado, mais do que agora, mais do que tivemos sempre a encontrar os ossinhos para ver os espécimes físicos do desenvolvimento, a antropologia depois também começou a estudar as representações que o ser humano tinha. E nos Neandertais, por exemplo, quando se encontram as cerimónias fúnebres, se há cerimónias fúnebres, o que é que acontece? Há aqui já ou seja, o ser humano já está completo. Nesta altura, o ser humano já está completo. Porquê? Porque o ser humano já imagina que há algo mais. Não é? Ou seja, o ser humano não está apenas nesta dimensão existencial, não é? O ser humano já imagina que há algo mais. O ser humano já sabe que há a morte, ou seja, que há um momento de passagem e depois, o que é que há mais? Mas já há algo, há um mistério. Não é? E isso que é desconhecido, e isso que se ignora, como sabemos que existe, não sabemos o que é, mas temos a certeza de que existe. Então vamos ter uma necessidade de uma representação. Aí todo esse poder da imaginação humana, e o ser humano vai ser fundamentalmente caracterizado por esta capacidade de imaginar. Portanto, mais do que nós sermos apenas animais racionais, mais do que uma simples lógica que possamos usar. Sim, nós temos que usar a lógica, é obrigatório usarmos a lógica, especialmente para o nosso dia-a-dia. Mas para nos inspirar, não nos basta a lógica. Se queremos motivar-nos, precisamos de algo mais. A nossa vida a vida de cada um de nós, é apenas uma consequência de causas e efeitos, novos efeitos. Sim, grande parte é. Muitas vezes é mais a partir do cotidiano, ter bem emprego, fazermos aquilo, causas e efeitos continuamente. Mas em nós não há às vezes algum momento de ruptura, não há às vezes um momento de inspiração, não há às vezes um momento de querer fazer outra coisa, não há um momento de inspiração para algo mais. Esse momento, essa situação é o motor. Essa situação é o nosso mito. É o que nos motiva, porque os mitos é o que servem para mobilizar. Os mitos são os mitos que dão vida à ação humana. São os mitos que são os catalisadores daquilo que o ser humano faz. São as motivações.
e que nós necessitamos desses motores. Nós não somos simples seres que reagem a circunstâncias, nós necessitamos de inspiração. E então é através desta possibilidade de imaginar, de conseguir representar aquilo que ainda nunca ninguém viu. Está claro, isso é a grande possibilidade evolutiva do ser humano, não é? Ou seja, que o ser humano tem a possibilidade de criar. Então, o ser humano tem a capacidade de inventar. Isso acontece porquê? Porque temos essa possibilidade mítica dentro de nós. Claro, que é da nossa imaginação. Isso acontece no indivíduo e acontece coletivamente. Os mitos, coletivamente, são aquilo que são o motor da própria história. Não é? A causa da história é a história, claro, mas o motor da história tem que estar noutra fonte. Daí o poder dos mitos. Daí, sei lá, na história de Portugal. E aqui o tema que eu queria também trazer e tratar era alguma relação com a nossa própria história. Porque a história lusitana, a história, temos uma imagem de Piriaco, convém fazer a referência à história lusitana, que acaba. É curioso, pô. Viriaco é ainda uma representação fortíssima do nosso imaginário. Muito mais do que no imaginário de Espanha, por exemplo. Que para os espanhóis, Viriato também é um herói que lutou contra os comandos. Mas em Espanha não há o poder imagético de vida como há em Portugal, não é? Portanto, nós ainda vou sempre encontrar em muitas referências essa imagem. O que representa Viriato? Representa é uma representação, não é? É um motor, é um motivo. E em Portugal nós temos vários exemplos da nossa história que foram fruto dessa inspiração, não é? Temos, sei lá, aquele que vem construir um país, aquele que vem construir um país é o que vem de fora, não é? É alguém que vem de fora. O nosso rei fundador foi alguém que veio de fora, claro, foi o pai que veio de fora, mas é aquele que vai construir, aquele que vai, sei lá, Ulisses que construiu Lisboa. Temos vários exemplos onde o que veio de fora que vai construir algo novo. Temos o caso os Lusíadas estão repletos de muitas imagens representativas, não é? São os Lusíadas, para além de ser um livro de história, além de ser um livro de tudo, de geografia, de mitologia, além de ser um livro de história, também tem muitas das inspirações do ser humano, não é? Dos portugueses, aquilo que os portugueses se motivaram a fazer. E nós só podemos conceber a epopeia dos descobrimentos, das descobertas, ou seja, a epopeia, não digamos descobertas, porque hoje em dia estes temas às vezes são assim um bocadinho já toca ali, se calhar, porque não se descobriu nada, porque as terras já lá estavam, claro que já lá estavam, não apareceram de novo. Mas a grande ousadia de navegar no mar oceânico, isso foi um ato completamente inovador e criativo. Porque até aí navegava-se no mar interior, no mar Mediterrâneo. Agora, conseguir navegar no mar oceânico sem ter uma costa à vista, sem ter um bom bordo, não é? Porque descia-se e tínhamos um lado que era o bom bordo, que era onde havia costa para se ver. Mas depois de poder navegar em alto mar e saber onde estava, claro, para isso foi preciso passar ao lendador, não é? Que foi o capuzador, não é? Primeiro, como disse o poeta, olha, quem quer passar o bujador tem que passar ao lendador. E claro, o facto de se passar ao lendador, também temos que pensar um pouquinho nisto. O facto de se passar ao lendador não significa que a dor desapareça. Estamos? Significa que temos que continuar a caminhar mesmo enfrentando a dor. Ou seja, que a dor vai estar, evidentemente, a dor vai estar sempre. Não é passar a dor e deixa de haver dor, não. Passamos a dor em que a nossa capacidade de enfrentar as dificuldades já aí está e enfrentamos as dificuldades. Até chegar ao cabo das tormentas, que também está representado na exposição. E claro,
E essa é uma verdadeira alquimia, a transformação de um cabo das tormentas num cabo da boa esperança. E isso, para poder ter sido executado, teve que existir uma grande inspiração, teve que existir uma grande multiplicação. Teve que ser, aqui é para nós percebermos, para haver um motor, para haver mito, tem que haver alguma força acima disso, se calhar tem que haver alguma coisa arquetípica, podemos chamar assim, ou seja, um modelo mais elevado, do patamar acima, que dê toda a energia para que haja essa capacidade humana de enfrentar todas as circunstâncias. Claro, nós podemos dizer, não, foi a pimenta. Pois um dos gajos abates naus cheias de pimenta, okay? até afundarem, não é? Com tanta carne até afundar. Claro, mas isso é uma consequência, certo? Isso foi depois na continuidade, são os resultados. Mas para fazer as coisas, para iniciar, é preciso essa inspiração e é preciso trazer para um plano da história aquilo que ainda não existe. Essa é a função de um mito, de sonharmos, de termos a capacidade de sonhar para trazer depois para o dia-a-dia, para o cotidiano, para a nossa vida, para manifestar aquilo que é um futuro da humanidade. Porque a humanidade tem um futuro, tem um caminho a fazer. Esse caminho, quando está feito, nós olhamos, é a história. Mas antes disso, antes de estar solidificado, antes dessas pegadas estarem secas, essas pegadas de barro que depois ficam secas com o sol, antes disso é preciso ter inspiração para conseguir dar essas pegadas. E essa inspiração é sempre um plano elevado, é sempre um plano superior. São sempre os seres humanos mais criativos, são sempre os seres humanos, podemos dizer, com menos interesses, porque os seres humanos têm muitos interesses de ordem comercial, ou muitos interesses de ordem egoísta, ou se calhar muitos interesses para ficar famosos. Muitos desses dificilmente têm esta inspiração para captar aquilo que é preciso fazer. E, a regra geral, se nós formos a ver, a humanidade vai evoluindo, todos os saltos evolutivos da humanidade são sempre com o esforço dos idealistas. Em qualquer área, seja na área da ciência, seja na área da arte, seja na área da religião, porque quando nós vemos um reformador religioso é sempre torturado, não morto, sei lá o quê, sempre. Ou seja, a história humana avança porque há idealistas que se inspiram para, de alguma forma, cumprir um destino. Para nós é sempre um mistério esse destino, mas é o destino que é próprio da humanidade. Esta relação que existe entre o mito como inspiração e aquilo que se tem que fazer é intenso e fortíssimo. Resta-nos, já que a nossa época é muito propícia a estas coisas, não é? A nossa época de consumos, etc, não é muito propícia a isso. Mas resta-nos nós, através de algum conhecimento, alguma aprendizagem, algum desenvolvimento, podermos, cada um em si, cumprir o seu destino. Começa por aí. Ou seja, por cada um de nós é exatamente o mesmo, cada um de nós também tem o seu destino, cada um realiza-se, cada um tem que ser feliz, não é? E quando nos realizamos sentimos uma felicidade. E se cada um vivenciar isso, certamente depois coletivamente também podemos fazer algo que seja mais positivo para o futuro, porque estamos numa época que muitas vezes olhamos para o coletivo, não há nada que nos possa inspirar, especialmente o que vem nas notícias, na comunicação social, melhor. Isso não é para inspirar, isso é para ficarmos muito deprimidos. Vai-nos alguma luz, não é? Vai-nos alguma luz para podermos ter alguma inspiração, poder realizar no nosso caminho. E era esta a minha verdade. Gostaria muito mais de falar da história de Portugal, mas ficará uma próxima oportunidade. E muito obrigado pela vossa atenção.